Estamos de volta na 17ª Semana Rede Pedagógica Cidadania na Escola e esse é o minicurso que tem o mesmo nome da nossa formação. Minicurso Cidadania na Escola com o professor Frederico Bertolini, da Universidade de Brasília. Nós estamos conversando aqui sobre cidadania numa perspectiva ampla. Estamos falando de formação política, de representação, de participação. E por falar em participação, vocês estão, de parabéns. Eu tô adorando ver todo mundo aqui, prestigiando o professor Fred, que tá aqui com a gente hoje, que preparou com muito carinho, com muita precisão, com muito profissionalismo esse conteúdo, para que a gente pudesse fazer aqui a abertura da nossa semana formativa, que é 100% online, é também gratuita e oferece estão abertas em rpead.com.br. Na live anterior eu conversei com o Fred sobre o conceito de política, que política é coisa de para se tratar na escola, sim, que política é coisa de criança também, que na verdade a gente faz política o tempo todo, então a gente está ampliando aqui, estamos alargando a nossa visão a respeito da política, né? Fugindo do senso comum de relacionar a política aos políticos, à corrupção e a uma série de questões que, na verdade, são distorções, né, do sistema político, né? Afinal de contas, se a gente está num sistema que é formado por pessoas, certamente ele não é perfeito, assim como a própria sociedade. A gente falou de inclusão, a gente falou do conceito de ISD também nas organizações. Falamos do Estudo Internacional de Educação Cívica e Cidadania, ICCS, do qual o Brasil participou pela primeira vez. E agora, gente, a gente quer falar de um assunto que eu acho super importante. Não poderia deixar de trazê-lo aqui para colocar na nossa mesinha da Semana Rede Pedagógica, que é a participação da mulher na política. Seja bem-vindo novamente, Fred. Olá! Como eu disse, a gente deixou o mais importante para o fim, né? Então não podia ficar de fora de jeito nenhum, é isso. Eu não sabia que o Instagram ele limitava em 1 hora as lives. Às vezes sim, eu não quis arriscar. Tá, melhor. E olha, o pessoal tá voltando. Eles certamente gostaram muito da nossa primeira live. Eu vi muitos elogios aqui. O pessoal tá de parabéns também pela participação. Comentários muito pertinentes. A gente também aprende muito com vocês que estão aí, né, do outro lado da tela. Então, continuem participando, sim. É vocês que nos ajudam a modelar, na verdade, essa formação pedagógica, tá? Aqui a gente quer fazer um trabalho assim, colaborativo. Então, muito obrigada pela sua presença. A presença de cada um de vocês é muito importante. Se faltasse um de vocês aqui, já não seria tão especial como está sendo. Professor, mais uma vez, obrigada pela sua presença, por topar participar aqui conosco. Espero que você esteja gostando da experiência. Estou gostando bastante, muito legal a interação, ver as mensagens. Até mandar um beijo para a Alice Oliveira, minha amiga, mandou uma mensagem aí. Ó, tem que tomar cuidado com esses elogios, porque alguns, assim, não sei, são meio suspeitos, né? O da Alice é minha amiga há muito tempo, então ela falou que estava bom. Vamos acreditar, né? A gente sempre prefere acreditar, é isso. Mas muito obrigado aí pelas mensagens de todo mundo. Olha, a gente se conhece de pouco, né, Fred? Mas pode receber o elogio sim, sabe? As pessoas que nos conhecem há mais tempo, elas também conhecem os nossos defeitos, hein? Então, se elas estão elogiando, é sinal de que a gente está no caminho certo. Perfeito. Olha, Fred, eu acho muito importante a gente falar da mulher. Vamos falar então de meninas e mulheres e senhoras, né? Aqui a mulher como um todo. O papel da mulher na sociedade, a gente já sabe, né, que é um papel difícil, a gente sabe da desvalorização. A nossa comunidade aqui na rede pedagógica é, em sua maioria,
feminina, são mulheres, são professoras. Então, esse contexto, elas sabem melhor do que ninguém, né? Como que ele é frágil, que é de fato, são muitos os desafios, somado à nossa profissão, então isso se torna bem mais exponencial, né? A mulher tem aí a questão da maternidade, do mercado de trabalho, entre uma série de outras questões a que estamos submetidas, né? Ao longo da história, a gente vem obtendo algumas conquistas, né? A democracia por si só ajudou aí, alavancou, né, as conquistas das mulheres, a conquista ao voto. Vou poder citar aqui outras questões como a lei do divórcio, a Lei Maria da Penha, né, que visa coibir a violência contra a mulher. E a gente está aí falando sobre política e precisamos falar também da participação da mulher na política ou da não participação da mulher na política, né? Porque infelizmente hoje a gente pode falar mais da ausência das mulheres, né, na política. Por que isso acontece? Né? O que a gente pode fazer para mudar isso? Eu queria comentar com você um vídeo que eu vi, ele tá no feed aqui da Rede Pedagógica também, gente, depois vocês podem assistir. Eu vou colocar até na trilha do curso para quem tiver dificuldade de encontrar aqui. Olha só, esse vídeo fala de um conceito, tá em inglês, tá? Que é Dream Gap. O que é o Dream Gap? Eu até quero ler uma definição aqui para não cometer nenhum equívoco. Olha só, a partir dos 5 anos de idade, presta bastante atenção, vocês educadores e educadoras aí da educação infantil. A partir dos 5 anos de idade, muitas meninas passam a perder confiança em si próprias, né? Isso é um estudo, certamente envolvendo profissionais, principalmente da psicologia. Porque, gente, elas deixam de acreditar que pelo seu gênero, aí eu tô falando de ser mulher, né? Não ser mulher, elas podem fazer o que quiser. Ou seja, até 5 anos ela acredita que ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser um super-herói, ela pode ser um astronauta, ela pode ser uma modelo, uma atleta, ela pode ser uma princesa, o que ela quiser. Mas a partir dos 5 anos, ela vai se desenvolvendo, ela vai percebendo o mundo ao seu redor e ela deixa de acreditar que ela pode ser o que quiser. Como que isso reflete ali na vida das meninas e das mulheres? A gente afasta das meninas o sonho de alcançar algumas posições sociais, de assumir alguns papéis na sociedade. Dentre esses papéis, papéis de liderança, né? Como, por exemplo, na política, ou liderança nas organizações, ou outras lideranças comunitárias, religiosas, enfim. Então, veja bem, o nosso contexto social não favorece o desenvolvimento pleno das meninas e mulheres. Então, é uma questão social. Na política, Fred, você como cientista política, o que você tem para falar para a gente sobre essa questão da política e gênero? Eu não sou especialista então vou recorrer às pessoas que compõem atualmente o Observatório Nacional da Mulher na Política. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, para ser mais específico, ela tem um observatório nacional que é um órgão criado por 3 deputadas e que abarca também acadêmicas e acadêmicos que tratam do tema. Então, esse observatório ele tem algumas linhas de pesquisa, inclusive uma dessas linhas sobre violência política em relação à mulher integrada pela Flávia Biroli, que é uma pesquisadora super importante na área de gênero, que é minha colega de departamento também. Estou fazendo propaganda da casa. Depois aqui, vamos convidar ela para participar aqui, vamos dar lugar de fala, né, para ela. Super importante, é uma pesquisadora sênior, assim, com uma produção extensa, super extensa, com muita experiência na área. Ela não compõe exatamente essa parte que eu vou ler, porque é uma parte sobre representação. E aí, qual que é o problema aqui que a gente tem em relação à participação feminina, além das dimensões que você colocou e pontuou, né? Que, na verdade, isso aqui é o reflexo do que você apontou, né? Desse Dream Gap, desse
fosso de sonhos, né? Dessa diferença, distinção entre os sonhos, né? E é muito duro, né? Porque você está trabalhando só com sonho, você ainda nem falou da realidade, né? E quando você chega na realidade, o que acontece? A gente tem, segundo os dados desse observatório, um universo atual da Câmara Federal por sexo e gênero são 14% de mulheres. Então, a participação feminina, ela abarca 14,81%, ou seja, 15% de participação. A gente tem outros países em que os direitos das mulheres ainda estão bem menos avançados do que no Brasil e que o senso comum, de forma geral, diria que as mulheres têm uma posição mais frágil, mais inferiorizada ainda, mais vilipendiada ainda, que, por exemplo, o Irã. O Irã tem participação feminina maior no parlamento do que o Brasil. Eu Né? fiquei Então, impressionada com esse dado. exatamente, Gente, exatamente. Irã, um país fundamentalmente islâmico, não é assim que É, se diz? é um país xiita, ele é um pouco diferente dos países sunitas, ele tende a ser, às vezes, um pouco mais liberal. A gente tem, às vezes, nossa cabeça xiita acha que é muito Acho que rígido, mas a é gente só costuma colocar todo mundo no mesmo balaio, no por isso mesmo que eu não barco, quis são bem arriscar diferentes, aqui. né? Mas só de Eles não ser são um árabes, país que não está aqui no outra coisa. Ocidente é diferente, né? E lá tem mais mulher na política do que aqui. E Sim. olha que aqui no Brasil a gente ainda acha, muita mulher acha, eu não, tá? Muita mulher acha que aqui a gente tem liberdade para todas as coisas, digamos assim. Quando a gente vai para as câmaras estaduais, né, dos deputados, aí a gente não ultrapassa 16%, ou seja, a situação não é muito melhor. E olha que ainda houve um crescimento, hein? Houve um Sim, crescimento nos últimos anos na em última nível eleição, subnacional. principalmente, que a gente subiu, né? Mas e houve um conjunto de tentativas super importante de garantir 30% de candidatas, mas o que acontece? As cotas, elas são nas candidaturas. Então, o que frequentemente acontece? Essas candidaturas são as candidaturas chamadas laranja. Um cruzamento muito fácil, é só fazer dinheiro recebido e votos recebidos. Se o dinheiro recebido não é coerente com os votos recebidos, significa que ela é uma candidatura laranja, que, na verdade, ela entrou lá para contar percentual, Sim, só para mas cumprir a cota, né? só para Infelizmente. cumprir a cota. Né? Então, outros sistemas, às vezes, que trabalham com lista fechada, não vou entrar aqui nas tecnicalidades, mas é um pouquinho diferente do nosso, tipo a Argentina, você ainda consegue driblar um pouco e consegue efetivar as cotas. Né? Ou seja, driblar, que eu digo driblar, é esse comportamento oportunista por parte dos políticos, você consegue efetivar a cota. Mas é o que acontece ainda por cima. Aí eles fazem as listas que são fechadas com o quê? Com candidatas que são meros prepostos de candidatos homens. Né? Ou seja, candidatas que são mulheres, mas não representam a causa pelos direitos das mulheres. Né? Às vezes até o contrário, às vezes elas são opostas, elas defendem ideias de que as mulheres devem ter menos direitos, ou que e que é uma dimensão, sim, é bastante preocupante. Isso acontece tanto na dimensão de gênero quanto na dimensão racial, né? Mas vamos manter na dimensão de gênero que a gente está trabalhando aqui. Né? Então, assim, é um dado alarmante sobre participação das mulheres no parlamento de forma geral. Sim. Né? E a mulher consegue romper essa barreira, né, de acessar. Muitas vezes lá dentro ela vai sofrer a violência política de gênero, ou seja, não serão dadas condições para ela exercer com liberdade aquele mandato, né? Na verdade, ela vai se sentir sempre ameaçada. Ela de fato será ameaçada ou violentada de alguma maneira, né? Para que ela não consiga desempenhar o seu papel como mulher na política, não é isso, Fred? Das mais diferentes formas, desde críticas à maneira de se expressar, de falar, até outros tipos de violência de vestir, até outro tipo de violência mais contundente, como a gente viu recentemente, de toques inapropriados. Né? Até física, né? Até físicas, né? Então, isso, assim, já são poucas, já chegam só a 14%, segundo os dados aqui do observatório, e essas 14% que chegam, elas não chegam
em condição de igualdade, com os mesmos conjuntos de prerrogativas. Às vezes elas são, de fato, desrespeitadas e pensa, são mulheres poderosas. E Sim. mesmo as Olha, mulheres... Fala. a violência contundente, assim, expressa, ela já assusta, né? Mas tem uma violência que me assusta muito, que é a violência da indiferença, sabe? A mulher tá ali, ela não ser ouvida, não ser considerada, e aí ela vai perdendo aquela motivação, vai minando a autoestima, né, daquela profissional, e ela começa até a pensar que realmente ela não deveria estar ali, né? Porque ela não consegue se posicionar ali naquele grupo, né? Isso é muito triste. Inclusive, gente, é importante ressaltar que isso é uma questão tão recente que a gente tem a Lei 14.192 de 2021, que tornou crime a violência política de gênero. Ora, violência já é crime, mas a questão é tão específica que a gente precisou de uma lei para tratar da violência política de gênero, né? E aí, gênero aqui a gente pode ampliar, tá? Contra as mulheres e também contra, por exemplo, pessoas trans, né? E outras pessoas que se identificam de outras maneiras, né? Ou seja, a gente tem uma cultura, aí eu vou dizer que sim, machista na política, a respeito da qual a gente precisa conversar, né? E essa cultura a gente tem que tomar cuidado para não estar construindo ela desde a infância, desde a família, desde o ambiente escolar, porque essa cultura do machismo, né? Ela não vai acontecer na vida adulta, né? Ó, eu me tornei adulto e eu me torno assim. Não, isso é uma construção social que tem a ver com o desenvolvimento da pessoa, né? Então a gente tem que tratar, ó, desde o berçário, lá na sala de aula, e mais uma vez, na escola, o melhor lugar para a gente falar sobre isso. A escola realmente é um lugar privilegiado, não é, Fred? Com toda certeza, e principalmente porque as pessoas que estão em posições de liderança dentro da escola, elas frequentemente são mulheres, né? Então, ter esse espelho de verificar essas lideranças, de identificar essas lideranças, é super importante para romper esse gap, né? Para identificar essas mulheres que estão lá, é óbvio que não são apenas mulheres, mas existe de fato uma maioria, a maior parte de mulheres ali nas posições de liderança nas escolas, e elas que potencializam os sonhos e desejos de meninas. Você falou, e é interessante a coisa da liderança, né? Tem uma outra pesquisadora também lá da UNB, que também vale a pena muito chamar, que é a Michelle Fernandes. Ela tem uma pesquisa sobre lideranças no setor público. E porque você pensa, no setor público, a isonomia manda. Então não vai ter uma diferença de gênero. E o que acontece? Sim. Mais uma vez, a reprodução dessas Sim, desigualdades. sim. Mais Se uma a, vez, os homens ocupam os cargos de liderança. se a mulher conseguir romper, né, o acesso pelo concurso público, e eu acho que nem o concurso público ele não garante essa isonomia, e depois a gente pode até conversar sobre isso, ao entrar lá, ela não consegue galgar mesmo posições de liderança, né? Gente, até na escola. A mulherada é a maioria na escola, mas às vezes quando vão eleger um coordenador ou uma figura para a direção, a gente tem um homem. Nada, não tem problema que seja, né? Desde que isso seja democrático e que não tenha uma mulher também interessada em ocupar aquela posição, concorrendo ali de igual para igual, né, gente? Então, eu vejo muito isso. A gente está ali na base da educação, mas não vamos subindo os degraus. Às vezes a mulher nem quer ocupar aquela posição de liderança. Por quê? Porque ela sabe que a partir do momento que ela ocupar aquela posição de liderança, ela vai ser atacada. Gestores municipais de educação. Será que a gente tem aí esse equilíbrio entre homens e mulheres? Gestores estaduais de educação. Ministro da Educação e ministra da Educação. Gente, não precisa nem continuar, né? Realmente a gente não tem, e não é porque as mulheres não têm condições de assumir essas posições, né? Infelizmente. É um debate que realmente a gente poderia ter aqui durante toda a noite, toda a semana, né, Fred?
Mas a gente está só iniciando essa discussão. A Semana Rede Pedagógica está só começando. Nós teremos outras oportunidades de conversar sobre isso, né? Inclusive, fica aí o convite para que o Fred participe outras vezes aí conosco, porque esse assunto é um assunto muito interessante de ser tratado aqui na Rede Pedagógica. Nós vamos colocar lá na trilha de aprendizagem, no curso, tá, gente? O link desse observatório que o professor citou, tá? Que é muito importante, traz muitos dados a respeito disso também e de algumas iniciativas, tá? Nesse sentido de ampliar aí a participação das mulheres na política. E fica a reflexão aí para você, professora, né? Vamos ocupar posições de liderança, principalmente para inspirar as nossas alunas, as nossas meninas, para que a gente possa mudar essa realidade. A gente não quer inverter essa realidade não, hein? Os rapazes podem ficar tranquilos, né? A gente não quer dominar o mundo, não. A gente só quer ocupar o nosso espaço, né? Se a gente fosse falar de proporcionalidade, as mulheres são até maioria no país. Mas deixa abaixo. Estamos falando aqui só de tentar equilibrar, sabe, as coisas para garantir aí a representação das mulheres. E muita gente fala assim, garantir a representação das mulheres para defender a causa das mulheres. Também, mas não só para isso. Porque muitas das vezes as poucas que conseguem acessar a política, elas se dedicam a essas causas da mulher, o que é louvável e necessário. Mas a gente precisa das mulheres participando também dos debates em outras frentes. Por que não, né? A gente não quer a mulher na política só para discutir o direito da mulher, não. A gente quer discutir aí a sociedade como um todo. Né, Fred? O Fred só balança a cabeça assim, concordando isso, eu tô... Claro. Claro. Coloquei ele numa posição difícil aqui agora, né? Que eu tô falando de machismo e tal, mas eu tenho certeza que ele não se identificou, viu, gente? Mas e é isso, tem que ouvir, é importante. E uma coisa interessante, assim, eu estava olhando aqui a composição, né, do Observatório Nacional da Mulher na Política, e a coordenação do observatório, olha só, são 4 deputadas. Deputada Andra Moura, que é do União, então um partido de centro-direita. Deputada Dayana Santos, que é do PCdoB, um partido de esquerda. Deputada Amanda Gentil, do PP, que é um partido também mais à direita, centro-direita, e a deputada Tabata Amaral, que é do PSB, que é um partido de centro-esquerda. Então, são diversas matizes ideológicas, são diversas orientações ideológicas. Entender que a luta por mais participação feminina, por mais direitos, a luta pelos direitos da mulher, ela não está em nenhuma orientação ideológica. Isso é que nem luta pelos direitos humanos, é isso. Assim, direitos humanos não é pauta de esquerda. Não é. Direitos da mulher não é pauta de esquerda. Isso é pauta de todo mundo. O direito da mulher é para ela estar onde ela quiser. Né? No mercado de trabalho, ok. Na ciência, ok. Cuidando da família, ok. Do maior valor, eu acho que é isso mesmo. É a mulher ter, de fato, liberdade, ser respeitada nas suas escolhas. Isso é super importante, isso é fundamental. E a gente precisa conversar mais e mais sobre isso. Essa é a abertura oficial da 17ª Semana Rede Pedagógica Cidadania na Escola. E quem está participando aqui conosco é o professor Frederico Bertolini, da Universidade de Brasília. Estamos conversando sobre cidadania, democracia, valores, a participação da mulher na política, a gestão democrática, projeto político pedagógico e vários outros temas aí correlacionados. Gente, olha só. Como a gente se estendeu nesse primeiro bloco aqui, a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica do dia de hoje, da programação, até para não deixar o professor Fred esperando por muito tempo. A gente vai fazer um intervalo agora, tá? E já vamos iniciar a nossa segunda live. Edivaldo vem participar com vocês e conversar com o professor Fred. E aí, ao final da programação, a gente libera o vídeo que o Frederico gravou para vocês, que tá muito legal, gente, onde ele trouxe realmente uma perspectiva de escola, de sala de aula, com exemplos práticos de como criar essa cultura cidadã no ambiente, na comunidade escolar, tá? Não deixem de assistir o vídeo. Quem não puder assistir hoje, no final da programação, assista amanhã.
Todo o nosso conteúdo ele fica inteiramente gravado e os links estão disponíveis na plataforma de cursos online da rede, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Para acessar o conteúdo completo e garantir a sua certificação, você precisa se inscrever. É gratuito, tá? Não paga nada. www.rpead.com.br. Professor Frederico, foi um prazer. Adorei estar aqui com você, adorei te conhecer. Acho assim que você é muito educador, é muito dos nossos mesmo aqui. A rede pedagógica está de portas abertas para recebê-lo em outras oportunidades. Eu convido você a acompanhar também a nossa programação ao longo dessa semana, tanto as lives no Instagram, como as videoaulas dos outros professores que vão ser disponibilizadas no canal do YouTube da Rede Pedagógica. Com toda certeza. Muito obrigado pelo convite. Vou voltar daqui a pouco aqui, mas já agradeço também. Foi bastante legal te conhecer, conhecer também as pessoas que estão aqui participando, interagindo com a gente. Foi muito gratificante participar da live, assim, gostei realmente bastante e foi um prazer no geral. Só elogios, professor. Nossa comunidade é muito querida, muito simpática e também muito afetiva, muito carinhosa. Olha, se fosse presencialmente, você teria que ficar depois do horário para abraçar e tirar foto com todo mundo. Por falar em foto, vamos fazer um registro aqui? Vou convidar o pessoal que está na live para fazer um print, tá? Da gente. E eles vão postar nos stories, marcando aí o arroba da Rede Pedagógica e também o arroba do professor, para que ele possa ver, ó. Arroba Fred, B de bola, S de sapo, R de rato. Fred BSR. Vamos lá, professor? Sorria. Vou pentear aqui o meu cabelo. Se penteie. Eu não tenho mais para pentear, então... Olha lá, ó, pessoal, vou ocultar os comentários aqui rapidinho. Ah, não consigo ocultar, então vou deixar vocês fazerem o print assim mesmo. Um sorriso, olha o passarinho. Pessoal, ó, quem não estava preparado, prepara o print que a gente vai fazer pose de novo. Faz um print da live, coloca nos stories do seu Instagram, marque a Rede Pedagógica e marque também o professor Fred BSR. Tá? Que ele vai ver aí as marcações de vocês nos stories. Vamos lá? Sorria! Pronto! Obrigada, professor! Olha, a gente vai encerrar essa transmissão e vamos voltar em 5 minutinhos com Edivaldo Fernandes e professor Frederico Bertolini. Continue conosco. Até mais!